Olá, famílias educadoras, mais uma vez aqui, o nosso vídeo do mês de abril, já que temos como fazer os comparativos de qual é a verdadeira educação e diferenciar daquela que é falsa, daquela que é transitória e que limita o ser humano dentro de um mundo que não tem absolutamente nada para nos oferecer. Olha só o que é que eu juntei aqui para nós conversarmos um pouco, dizendo sobre controle do sistema, já que ele entende que a educação é uma ferramenta de controle e, por exemplo, para manipular a sociedade e persuadir os indivíduos a seguirem os valores ou os desvalores dessa classe dominante ou do sistema dominante, não somente na nossa nação, mas em todo o planeta, já que é aqui que nós temos que viver e precisamos de alguma forma compreender como é o processo, como as coisas acontecem e qual é o sentido das famílias de uns tempos para cá estarem buscando a verdadeira educação ou a educação domiciliar propriamente dita, já que a educação pode ser usada para manipular a sociedade e persuadir os indivíduos a seguirem os valores da classe dominante, a começar pelas mentes infantis. Será que é por isso que as crianças devem ser matriculadas a partir dos 4 anos de idade? Sem falar daquelas que antes de nascerem já têm as suas vagas guardadas nas creches, ou pelo menos as mães fazem filas enquanto estão grávidas para garantir que a partir dos 4 ou 6 meses de idade os seus bebês terão uma vaga garantida nas creches. Bem, o Estado pode utilizar a escola como instrumento de manipulação da sociedade, inculcando o formato do sistema dominante. Esse é um problema que até bem pouco tempo passava desapercebido, mas agora nós temos, através das mídias sociais, através do emaranhado de temas que são lançados diariamente, através do YouTube, através dos Instagrams, de todas as redes sociais, as pessoas estão tendo um pouco mais de informação e compreendendo aquilo que nós já falávamos há algum tempo atrás, mas a cada dia mais esclarecidos. Nós estamos aqui para confirmar e para também encorajar as famílias que pretendem fazer a verdadeira educação ou a educação domiciliar. Eu não recomendo o homeschooling, porque o homeschooling traduzido fica meio parecido com a escola em casa, né? Mas a educação domiciliar, sim, é uma educação legítima, autêntica e que pode ser feita de forma personalizada. Então, a educação pode ser usada, sim, para formar indivíduos subservientes ao sistema, em que as relações de consumo e comportamento se tornam exploratórias e parecem que são normais, parecem que sempre foi assim mesmo e é dessa forma que a gente tem que aceitar e viver. A educação padronizada pode induzir os indivíduos a acreditar que são incapazes, sendo esta incapacidade responsável pelo seu fracasso, tornando-os subservientes ao sistema e suas regras, e ainda por cima achando isso vantajoso, já que no final do processo você consegue um salário mínimo para sobreviver. Será? Já a verdadeira educação, ela transforma uma sociedade. Ela permite a renovação da sociedade, ou seja, a progressão. A sociedade, ela vai encontrando que ela tem mais e mais possibilidades dentro de uma educação que seja lógica, verdadeira, natural, respeitando as capacidades individuais e ainda por cima, concluindo que todos nós fomos feitos seres sociais e cooperadores uns dos outros. Ninguém pode ter o monopólio de todos os conhecimentos, porém, todos podemos completar uns aos outros, e isso é que é importante, é isso que faz uma verdadeira sociedade, uma sociedade com tanta simpatia e com vontade de servir uns aos outros. Ainda consente uma reflexão, né, a verdadeira educação, ela consente uma reflexão sobre si mesma e, consequentemente,
a tomada de decisões importantes a respeito do presente e do futuro. Formam indivíduos conscientes, reflexivos, no sentido de raciocinar antes de agir, de pensar antes de falar, de refletir, sobretudo aqueles que têm o bom hábito de ler a palavra de Deus, de estudar e de se aprofundar nesses temas que são gloriosos e que conferem poder à humanidade através do Santo Espírito de Deus. A verdadeira educação, ela desempenha um papel fundamental no desenvolvimento individual e quanto à decisão de servir à sociedade. Sim, a verdadeira educação, ela forma pessoas, indivíduos que têm o prazer e a consciência de que o serviço, ele é mútuo. Eu sirvo a você e oportunamente e logicamente você vai servir a mim também. Somos servidores uns dos outros, assim como é na sociedade dos santos anjos. Os anjos, eles todos os dias têm em suas mentes, verdadeiro desejo de se empenharem para serviço, para servir uns aos outros, para servir a humanidade, para servir a Deus, o Criador sobre todas as coisas. E só a verdadeira educação é que contribui para um progresso social, econômico, quando indica a independência intelectual e financeira, culminando assim na verdadeira prosperidade individual e coletiva, claro, porque se eu estou sendo beneficiada, automaticamente os meus préstimos e também aquilo que eu recebo como lucro, também vou saber dividir e saber investir no trabalho, no serviço, na prestação de serviço de outros. Então, a verdadeira educação, ela é uma educação que conscientiza, é uma educação consciente, é uma educação que forma o indivíduo como um todo, não faz dele um especialista, um autômato, um subserviente, mas alguém que desenvolve autonomia, alguém que pensa da causa para o efeito. Você não gostaria de, no final das contas, no final do seu empenho na educação do seu filho, saber que seu filho tem autonomia, que ele vai ter segurança para sobreviver nessa terra até o dia que o Senhor determinar para ele? Continuando, o que acontece quando a criança não é ensinada a pensar por si mesma? A falta de pensamento reflexivo pode levar à confusão, falta de clareza, de entendimento das coisas e dos fatos e dificuldade de discernimento. Sim, porque se ela não conhece a história, se ela não tem a facilidade de ler um texto e de refletir sobre aquele texto, interpretar aquele texto, se ela não tiver domínio do seu próprio idioma, como ela vai entender as mensagens que lhes são passadas? Se é na sociedade comum, nessa sociedade cheia de hipocrisia, de disputa, cada um fala em defesa de si próprio e é capaz de fomentar más suspeitas e até mesmo mentiras terríveis a respeito uns dos outros. Então, na verdadeira educação, isso vai impedir, porque a verdadeira educação forma indivíduos éticos, indivíduos conscientes de que aquilo que ele gostaria que fosse feito para ele, ele também tem a satisfação e a responsabilidade de realizar em relação ao outro. Pensar sem aprender pode ser muito perigoso, pois pode levar à confusão, à falta de autonomia. A maioria acaba por pensar que pensa, mas não pensa. A maioria acaba por repetir frases prontas, por repetir clichês e não sabem nem acerca de si mesmos, quanto mais acerca de todo o movimento que acontece no nosso planeta e de todas as implicações que nos levam a fazer a decisão final entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. E estudar sem raciocinar pode ser até inútil, pois não resulta em aprendizagem. O raciocínio é uma habilidade fundamental para o aprendizado, pois ajuda a pensar de forma crítica e a resolver problemas. É uma base e o aprendizado das várias disciplinas da vida e é útil para uma vida adulta ativa, criativa e independente. Independente não significa dizer que o ser
humano, o ser que tiver tido uma excelente educação, uma verdadeira educação, não significa dizer que ele não precisará das outras pessoas, mas independente no sentido de pensar independentemente e de agir com responsabilidade, sabendo que as outras pessoas têm as mesmas necessidades do que ele. Saber que desde os sentimentos e das necessidades biológicas, todos nós necessitamos de compreensão, necessitamos de apoio, necessitamos de amizade, necessitamos de relacionamento. O ser humano completo em sua educação, ele não vai viver em isolamento, ele vai saber que ele precisa ir, porque esse é um mandato do Senhor. Ele disse, para nós irmos e pregarmos o evangelho a toda criatura. Sim, podemos pregar o evangelho também através dos canais do YouTube, das redes sociais, mas nada comparado a você encontrar uma pessoa e poder pregar o evangelho para ela, ou até socorrê-la na sua necessidade, presencialmente, fisicamente, poder ouvir aquela pessoa, poder abraçar aquela pessoa, orar com ela. Esse é o resultado de uma educação consciente, de uma educação que reflete a palavra de Deus e também reflete o caráter de Cristo nesse mundo. O espírito sobrecarregado por um currículo escolar confuso perde a clareza e fica desorganizado mentalmente, provoca o imediatismo e a inutilidade do processo. Veja que a maioria de nós foi à escola pura e simplesmente para gravar, decorar algumas questões para que ao final de um período fôssemos testados, provados, e o nosso interesse na aprendizagem era pura e simplesmente de conseguir uma nota, um conceito, uma aprovação. No entanto, isso se torna inútil. Quer ver? A maioria de nós, se formos arguídos acerca de alguma questão, alguma disciplina escolar após a nossa saída do meio escolar ou acadêmico que seja, não saberá responder tal qual um dia talvez tenha respondido numa prova ou tenha subscritado alguma resposta. Já fiz esse teste inúmeras vezes e a maioria das pessoas, elas esquecem. Por quê? Porque não tem significado, porque são matérias e questões com um fim em si mesmas. Não tem uma finalidade de prática, de significado para a vida da pessoa. Nesse caso, se perde a espontaneidade e torna-se também uma pessoa de fácil manipulação. É fácil você convencer pessoas que já estão condicionadas com um determinado sistema a praticar determinadas coisas. Por exemplo, a nossa pátria, ela tem milhares de leis. São leis federais, são leis estaduais, leis municipais, são leis para crianças, são leis para jovens, são leis para adultos, são leis para trabalhadores, são leis para empresários e etc. São inúmeras leis, leis do consumidor, leis da aviação, enfim, são inúmeras leis que nós nem sabemos que existem. E como é que nós poderíamos respeitar leis as quais não temos intimidade, não temos nem conhecimento delas? No entanto, se em algum momento nós falharmos no nosso comportamento de forma inadvertida e burlarmos quaisquer umas dessas leis, seremos arguídos, seremos talvez até processados, poderemos pagar multas. Vocês entendem o que eu quero dizer? Porém, as famílias educadoras, essas não devem ser ingênuas naquilo que fazem. Se cada um de vocês pensaram em praticar a educação domiciliar, deveriam buscar um preparo adequado. Aliás, fazendo uma janelinha aqui, nós temos o nosso curso de capacitação de pais educadores. Basta entrar ali no link do nosso site e ali você vai ter acesso a esse curso de capacitação. E mesmo antes, até eu estava conversando com um paizinho hoje pelo WhatsApp, e ele me dizia que antes deles engravidarem, eles já estavam estudando acerca da verdadeira educação, inclusive ele citou o nosso curso. Então, são um casal preparados para realizar aquilo que de mais sublime existe na maternidade e na paternidade, que é dar uma
educação de excelência para suas crianças. Então, continuando aqui, o que a Bíblia ensina? A Bíblia orienta a não imitar costumes e comportamentos da sociedade desavisada, mas ensina a deixar que Deus transforme a maneira de pensar. Lembra lá o apóstolo Paulo em Romanos, que ele fala, né, para a renovação da vossa mente? A Bíblia também condena a manipulação e o engano. Então, a educação secularizada, a educação do sistema, o que ela faz? Ela trabalha para manipular, para dominar, inclusive até os pensamentos, comportamentos, são influências que, principalmente na educação atualizada, aquilo que está acontecendo atualmente, são influências tremendas que saem de dentro das escolas e práticas também que são verdadeiras aberrações e abominações, que as crianças têm que passar por experiências que dentro de um lar cristão, dentro de uma casa educadora, jamais elas teriam acesso a determinado tipo de atividades e a terem que ser obrigadas a participar e se comportarem de maneira que vão trazer para essas crianças uma degradação mental, comportamental, distorção de valores e assim vai. E falando ainda da influência das amizades. Pela contemplação é que nós somos transformados. Então, dependendo do ambiente em que as pessoas convivem, elas vão encontrar determinados tipos de amizades. Então, isso é muito importante. Nós não devemos rejeitar pessoas, mas podemos rejeitar amizades. Amizades perigosas, amizades que influenciam para o mal, amizades que degradam a essência que Deus criou para cada ser humano. É preciso ter cuidado com essas amizades, pois é possível adquirir maus hábitos. Esses são comportamentos que podem prejudicar o desenvolvimento físico, mental e espiritual. Por exemplo, o físico, como roer unhas, dormir tarde demais e ter maus hábitos alimentares. O mental, como transtornos de humor. Então, dependendo do ambiente, das amizades, com certeza nós seremos chamados a determinados comportamentos que podem nos prejudicar. Nós queremos ser melhor do que as outras pessoas? Absolutamente. Queremos que os nossos filhos se sintam melhores do que as outras pessoas? Não. Mas nós não fomos criados para a degradação. Fomos criados para crescermos de fé em fé, de glória em glória, até chegar a ser dia perfeito. E isso não é para alguns privilegiados, mas para todos aqueles que queiram usufruir desse privilégio. E ainda, as más companhias, elas devem ser evitadas sim. A Bíblia diz que ter um amigo é uma resposta divina para se levantar diante de qualquer outra queda. Porém, ter uma má amizade é justo o contrário. Essa amizade ruim, ela vai te puxar cada vez mais para uma queda, e uma queda mais perigosa, mais absoluta. A Bíblia condena a manipulação. E o que é a manipulação? É quando a mente de um se submete à mente de outro. Existem pessoas especulativas, dominadoras, pessoas que influenciam até sob ameaça outras mentes, outras vidas. E as vidas que se deixam influenciar são aquelas que não estão alicerçadas na rocha que é Cristo, na palavra que instrui, que habilita. Então é necessário que as famílias educadoras saibam da importância e da influência que a verdadeira educação, através da palavra de Deus, vai ter sobre a sua criança e sobre essa pessoa que será um adulto também que haverá de atuar em sociedade. E é claro que nenhum pai, nenhuma mãe criam filhos para se submeterem a terceiros na sua idade adulta. Mas às vezes não sabem como fazê-lo, não conhecem porque estão despreparados. Mas uma vez preparados, vão orientar e vão dar o sinal, vão estar sinalizando sempre aos seus filhos que pensem da causa para o efeito, que estejam sempre submetidos sim ao controle divino, através do Espírito Santo de Deus, porque Jesus falou que ele veio para trazer liberdade,
Ele falou, aquele que o Cristo libertar verdadeiramente vai ser livre. Então nós sempre seremos livres quando estamos debaixo da guarda e quando estamos envolvidos dentro da cerca de proteção divina. Olha só o que diz o 8º mandamento. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Está lá em Êxodo 20:16. Suspeitar mal ou lançar má suspeita envenena e degrada moral e espiritualmente. Então, são maus hábitos que são criados na sociedade comum e até através de piadas, de humorismo, de gracejos. E isso invadiu de tal forma a sociedade que não se dão conta de que, às vezes, através de uma piada, através de um humor ácido, você pode estar destruindo ou até desacreditando uma pessoa, ou fazendo com que outras pessoas desenvolvam maus pensamentos acerca de uns e de outros. De certo que nós temos visto muita polarização, principalmente no meio político. Isso está contaminando a sociedade e é um cuidado muito grande que as famílias educadoras devem ter. Por exemplo, aqueles que se aproveitam e exploram os outros serão punidos e expostos como insensatos perante o julgamento do Senhor. Mas vale a mudança de comportamento. Sempre é tempo de haver mudança. Por exemplo, quer saber? Na eternidade, nós temos o hábito de falar no céu, né? Mas na realidade nós estamos nos dirigindo à eternidade, porque a eternidade é uma outra dimensão que é estabelecida eternamente. E é para lá que o Senhor quer que nós migremos, mas para isso nós precisamos estar capacitados. Então, as famílias cristãs educadoras já estão pensando nisso desde antes das suas crianças nascerem. Então, o que acontece? Na Sociedade dos Santos Anjos, há disciplina, há regras que são prazerosas de serem realizadas e, ao mesmo tempo, o segredo maior é aquele que na eternidade só entrarão perdoados e perdoadores. Não há lugar para pessoas magoadas, ressentidas, não há lugar para rejeição na eternidade. E é para isso que as famílias educadoras cristãs educam os seus filhos. É para começar aqui e para todo sempre. Então, é uma formação para a eternidade, não é algo qualquer, não é algo apenas para se tornar subserviente a um mero mercado de trabalho. Não, nada disso. Continuando aqui, diz assim, que a Bíblia diz que as atitudes humanas revelam o caráter e geram consequências para o bem ou para o mal. E também geram consequências eternas, para o bem ou para o mal. A Bíblia diz que teremos que prestar contas a Deus daquilo que fizemos. Claro, se nós rejeitarmos tão grande salvação, haveremos de ser julgados pelas nossas obras e haveremos de prestar contas a Deus. Quer ter todas as suas culpas e responsabilidades anuladas, riscadas do livro do julgamento e o seu nome escrito no livro da vida? É através de arrependimento, é através do perdão, é através da graciosidade, é através da colaboração, da convivência com os irmãos, da família, a comunidade, e sempre olharmos para as pessoas como um salvo em potencial, porque Jesus morreu por todos. Jesus derramou o seu sangue por todas as criaturas da terra, desde aquelas, do Éden, mundo antediluviano, no mundo pós-diluviano até os dias atuais. O Senhor Jesus morreu definitivamente por todos. Esse é o alicerce da verdadeira educação. Conhecer-se a si mesmo é grande conhecimento. Verdadeiro conhecimento de si próprio conduzirá à humildade. E humildade tem a ideia de abrir mão do seu poder. Se você tem poder de ficar com raiva de alguém, de rejeitar alguém, de falar mal de alguém, se você tem o poder de prejudicar, se você tem o poder de isolar, como se fala hoje em dia, lacrar alguém, você abre mão desse teu poder e você vê aquela pessoa como um salvo em potencial, como alguém que o Senhor Jesus derramou o seu sangue em favor daquela vida. E nós vamos fazer de tudo, até para o mais ímpio pecador, o assassino, o idólatra, o mentiroso, e seja quais forem os pecados, que nós sabemos que o pecado é a transgressão da lei, seja qualquer
transgressor da lei. E qualquer lei que ele venha transgredir dentro do decálogo, é por essa pessoa que nós devemos orar. É essa pessoa que nós devemos amar. E é assim que nós devemos ensinar as crianças na verdadeira educação. A Ellen White diz aqui, ó, não é sábio estudar as emoções, pois isso pode enfraquecer a fé e destruir o ânimo de alguém. Especular e potencializar emoções pode ser uma cilada vil e de difícil conclusão. Sim, quando nós somos muitas das vezes orientados, vai fazer análise. Deixa alguém estar ali manipulando as suas emoções, dizendo, você se sente assim porque tem um trauma assim, porque foi o passado assim, porque o futuro vai ser assim, e as pessoas ficam condicionadas e submetidas a essa grande confusão. E ainda ela diz que o verdadeiro cristão tem uma experiência que promove santidade sem culpa na consciência. Como? Aceitar a salvação pela fé, a salvação pela graça, a justificação pela fé. Como pode haver bênção maior do que essa? Ensina a criança o caminho que ela deve andar. Provérbios 22:6. Olha só, diz para ela, olha, a salvação é de graça. Você não precisa se implicar com o pecado, porque você vai ter que responder muito caro se você assumir o pecado. Mas se você andar na graça, na sabedoria, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, criança, adulto, qualquer pessoa da terra, claro, vai ter uma consciência limpa, uma consciência pura e uma consciência de justificado. O que a gente faz com o pecado? Nós lançamos aos pés do Salvador. E aos pés do Salvador, sabe o que ele faz? Ele lança no mar do esquecimento. E nós podemos viver renovados como novas criaturas, feitos à imagem e semelhança do nosso Deus. E ela ainda afirma que a luz da verdade ilumina o entendimento e afasta as origens corruptas entre a mente e Deus. Aquilo que faz separação entre nós e Deus é o quê? É o pecado, né? E o pecado, ele se inicia onde? Na nossa mente. Então, quando a luz da verdade ilumina, então o que acontece? Afasta as origens corruptoras de entre a nossa mente e Deus. Que maravilha! E continuando, ela escreveu sobre a consciência em vários livros, incluindo a consciência, a mente e a saúde espiritual. Basta nós buscarmos, porque temos conteúdo muito significativo e que nos leva de volta às Escrituras, ao contrário do que muitos falam contra os escritos da irmã White. Ela nunca descredencia a Escritura. Ela nunca tenta lançar uma outra ideia sobre aquilo que já foi estabelecido nas Escrituras. Não, ela confirma e nos chama de volta à palavra de Deus. Então, segundo Ellen White, a consciência deve ser exaltada ao seu devido lugar de autoridade. Ela também afirma que a consciência violada fica enfraquecida. Isso é terrível. Mas olha o que nos diz Romanos 12, do 1 ao 3. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha em um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Que maravilha! Quando nós abrimos mão do nosso poder, quando somos humildes perante o Senhor, aí estamos na nossa verdadeira posição dentro da hierarquia de toda a criação. Afinal de contas, o Senhor, ele logo lá no princípio, ele deixa revelado que ele nos chamou, ele nos trouxe à existência para sermos feitos à sua imagem e semelhança. Que coisa incrível, que coisa importante para nós. É prestar culto racional a Deus, conscientemente, sabendo em quem nós cremos ou em quem temos crido. Que maravilha! E olha só, atenção, a gente está terminando, olha só. Desde pequenos, somos questionados a seguir regras
sem questionamento. A escola tem tentado essa prática por longas décadas, mas a verdade é que se transformou num verdadeiro caos em oposição à família e aos próprios estudantes, pois se tornam de difícil manipulação. As crianças se tornam irritadiças, rebeldes, se tornam tristes, insatisfeitas consigo mesmas e até com as suas próprias famílias. Os professores tentam ensinar respostas prontas, o que resulta em total desastre acadêmico, pois não trazem significado prático. O que importa alguém, por exemplo, gravar, decorar a fórmula de Bhaskara, por exemplo, e onde é que ela vai pôr isso em prática, a não ser que ela seja direcionada. Se você desejar aprender isso, é para ser usado, por exemplo, na engenharia, na biologia, na medicina e etc. Para que seja feito um sentido prático na mente da criança, para que ela tenha desejo, ou seja, para que ela refute a ideia daquele aprendizado ou para que ela abrace a ideia daquele aprendizado. Essa é a liberdade de aprender. Todos nós fomos chamados para alguma missão, para realizar algum ato dentro da sociedade, para sermos úteis, mas se nós passarmos parte da nossa vida, pelo menos 12 anos, aprendendo coisas inúteis, quando é que nós vamos ter desejo de pensar em aprender algo que seja útil? Alguns têm se libertado, mas muitos têm estado subserviente ao sistema por 50, 40 anos, uma vida inteira subserviente ao sistema e acabam com uma vida caótica, com uma vida triste, repetitiva, com uma vida sem criatividade. Por quê? Porque deram ouvidos a ensinos que não trouxeram, melhor dizendo, nenhum significado à sua existência. São guiados pela repetição e geração após geração segue o fluxo programado. Não desenvolve a habilidade de pensar da causa para o efeito. Tem perguntas e respostas prontas, paralisam a criatividade e a mente livre, ainda moldam mentes inseguras e insatisfeitas consigo mesmas. De fato, é isso que acontece. É uma sociedade, uma geração, uma humanidade insatisfeita, em caos, uma humanidade manipulada, uma humanidade polarizada. E quanto à verdadeira educação ainda, tanto quanto possível, todos os filhos devem ter o privilégio de uma educação cristã. Essa é a vontade de Deus. A fim de provê-la, devemos algumas vezes estabelecer escolas no lar. Ou seja, ela fala, isso é uma tradução do inglês para o português, então vai soar quase como homeschooling, mas a língua portuguesa, como é muito rica, ela traduz muito bem o que isso significa, que fala sobre ensino domiciliar. Não é trazer a escola para dentro de casa, mas formar um ambiente educativo, um ambiente educado, um ambiente propício para as aprendizagens, para as devidas aprendizagens. Está escrito lá no Orientação da Criança, na página 216, capítulo 52. E ainda, o lar cristão deve ser bem organizado, onde as crianças podem ter aquela disciplina paternal, que é segundo a determinação do Senhor. É para elas o melhor lugar. Conselhos aos pais, professores e estudantes, página 158. Então, ficamos por aqui, mas nós não podemos esquecer que a Missão EDA continua à sua disposição. Nós estamos aqui para lhe atender através do nosso site, né, missãoeda.com.br, no Instagram, EDA7, e ainda o nosso contato que vai aparecer aqui na descrição. Nós estamos aqui prontos, preparados para a prestação de serviços educacionais de acordo com a verdadeira educação, sejam laudos psicopedagógicos, quando assim for necessário, a avaliação psicopedagógica para nós conhecermos se a curva do desenvolvimento da sua criança está integral, está realmente de acordo com aquilo que a verdadeira educação requer das suas crianças. E ainda, não esquecendo do nosso carro-chefe, que é a nossa coleção Família Educadora, que está à sua disposição para atender o desenvolvimento da aprendizagem de crianças a partir dos 3 até os 14 anos de idade. E ainda você
tem a opção de comprar o caderno de gabaritos para que a família possa acompanhar se os resultados das aprendizagens das suas crianças está contente, está de acordo com aquilo que vocês realmente pretendem que seja uma educação elevada, uma educação que tenha significado, que isso aqui é o mais importante, e que também leve a utilidade para a vida, para uma vida inteira, para que essa pessoa se sinta útil, para que essa pessoa seja útil à sociedade no futuro. Essa pessoa é a sua criança de hoje. E sabendo que se você compartilhar os nossos vídeos, você vai estar levando todo esse conhecimento a outras famílias. Eu tenho recebido contato de famílias que por acaso nos encontraram perdidos no YouTube. Mas se você compartilhar, vai andar muito mais rápido. E também faça os seus comentários, o teu comentário me ajuda a desenvolver os temas da sua necessidade. E também, e nós estamos aqui também no aguardo do PL, que implica na autorização, na regulamentação da educação domiciliar, e assim nós possamos pegar uma fatia dessa oportunidade para seguir com a verdadeira educação cristã nas casas das famílias brasileiras também. E é só isso que eu gostaria de deixar como recado para vocês hoje, e até a próxima. E estamos aqui pela graça do Senhor Jesus, e que você também fique na presença do Senhor, graça e paz em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e até a próxima.